A KGB e a desinformação soviética. Ladislav Bittman. Parte 7. Operação contra o Dr. Henry Kissinger. Circula há muito tempo entre oficiais, diplomatas e jornalistas de Washington rumores de que o Dr. Henry Kissinger atua como espião soviético. Os veteranos da KGB dizem que todo mundo tem seu limite. Dependendo da abordagem, circunstâncias e tempo, e as histórias pessoais de muitos ocidentais proeminentes que foram recrutados como agentes da KGB, parecem confirmar essa teoria. Ninguém é perfeito, nem o Dr. Kissinger, nem Michael Goleniewski, um ex-oficial da inteligência polaca que desertou em 1960 e que, de acordo com algumas fontes, é a fonte original dos rumores contra Henry Kissinger. Após chegar nos Estados Unidos, Goleniewski afirmou que ele era o grão-duque Alexei Nikolaevich Romanov, que escapara secretamente da Rússia para a Polônia com seu pai, o czar Nicolau II, depois que os comunistas tomaram o poder em 1917. Goleniewski afirmou durante seu interrogatório que vira em primeira mão evidências de que um círculo de espionagem da KGB, no qual um americano, usando o codinome Bohr, estava trabalhando para a KGB. E ele disse que Bohr, na verdade, era Henry A. Kissinger, professor de Harvard e conselheiro de política externa. A teoria de Goleniewski, que foi posta em texto por Frank Capel e publicada pela Herald of Freedom em 1974 sob o título Henry Kissinger, Soviet Agent, não atraiu muita atenção. 2 anos depois, o mesário conservador American Opinion repetiu a acusação e disse que Henry Kissinger fora nomeado por fonte extremamente bem localizada, cuja credibilidade nesse tipo de questão tem sido imaculada, como membro do círculo da KGB, conhecido como Odra, desde os seus tempos de Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Enquanto tais acusações minavam sua reputação e lealdade em casa, Dr. Kissinger era difamado no exterior como o principal autor da ardilosa, egoísta política externa americana. Em novembro de 1974, o secretário de Estado Kissinger assinou um memorando de 11 páginas e enviou para as embaixadas e consulados em Paris, Bruxelas, Genebra, Viena e Londres. O memorando fora preparado pelo diretor da CIA, aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional e distribuído com a assinatura de Kissinger. Ele estabelecia prioridade para todas as unidades de inteligência americanas no exterior, abertas ou secretas. O memorando de Kissinger veio à tona na Europa Ocidental no verão de 1976. Desta vez, como uma falsificação. Diplomatas americanos descobriram sua existência quando o governo de um país aliado protestou contra a interferência americana em seus assuntos domésticos. O documento falso exigia informações a respeito de ministros e oficiais que pudessem ser corrompidos em cada país, bem como chefes de Estado que pudessem ser desleais à OTAN. O documento original pedia opiniões e objetivos de conselheiros internacionais, mas os falsificadores exigiam informações sobre os sentimentos pessoais do presidente da França, o chanceler da Alemanha Ocidental e dos primeiros ministros da Inglaterra, Itália, Noruega, Suécia e Canadá, além de informações relevantes detalhadas relacionadas à infidelidade deles à política e aos objetivos da OTAN.
O memorando do Departamento de Estado requisitava informações econômicas que pudessem ajudar no entendimento da situação cambiante do mundo financeiro. O pseudo-documento se referia a subornos. São necessárias informações detalhadas a respeito de possibilidades e maneiras de influenciar, financeiramente e de outras maneiras, ministros corruptos e outros elementos políticos e burocráticos significativos nos países mencionados, para adotar estratégias e políticas benéficas aos interesses dos Estados Unidos. O perpetrador manteve a maior parte da redação original, mas fez adições em lugares relevantes. Por exemplo, um parágrafo original requisitava informações tais como o conteúdo e os tempos prováveis de possíveis decisões governamentais de política econômica doméstica e externa, ou ações de grandes grupos econômicos como uniões ou associações de produtores e as fontes de incertezas relativas ao tempo e ao conteúdo. A falsificação acrescenta a estas palavras a requisição: o desenvolvimento corrente e previsto do comércio deles com a União Soviética, a China e outros países do Bloco Oriental, e informações oportunas detalhadas sobre as possibilidades de eliminar sua competição e proteger interesses comerciais americanos importantes nessa área. O propósito da falsificação era mostrar que o governo dos Estados Unidos trabalhou em conjunto com o Big Business de formas conspiratórias pela exploração comercial dos aliados americanos. Um ano mais tarde, o nome do Dr. Kissinger apareceu associado a outro esquema de desinformação soviética. O esquema envolvia um oficial do Ministério de Relações Exteriores soviéticos, Anatoly N. Filatov, que se tornara um espião da CIA e supostamente um dos mais valiosos agentes na folha de pagamento da CIA. Mandado à Argélia no início da década de 70, Filatov aceitou se tornar um espião da CIA após o agente americano ter apanhado em uma armadilha sexual e o confrontado com fotos comprometedoras. Pouco após seu recrutamento, ele foi nomeado para ministro das Relações Exteriores em Moscou e continuou suprindo o governo americano com informações consideradas valiosas pelos analistas da CIA. Então, as informações de Filatov começaram a se chocar com outras fontes da CIA. Os agentes da CIA temeram que ele fora descoberto e passado para a KGB. As suspeitas aumentaram nos primeiros meses da administração do Jimmy Carter, quando os relatórios de Filatov se tornaram obviamente falsos. O Departamento de Desinformação soviético havia se infiltrado e passara a alimentar Washington com os dados falsificados. Em 1977, Filatov passara a Washington uma cópia integral de um telegrama remetido pelo embaixador soviético Dobrynin ao Politburo, reportando uma conversa privada no café da manhã com o ex-secretário de Estado, Kissinger. Esse encontro foi supostamente marcada por Kissinger, que o usou como uma oportunidade para atacar a forma como Carter estava conduzindo as negociações do SALT II. De acordo com o telegrama, Kissinger culpou o governo Carter, e não os russos, pelo atraso no progresso das negociações de armas e disse a Dobrynin que o presidente Carter era refém das suas próprias ilusões ideológicas e de seu conselheiro de segurança nacional, Zbigniew Brzezinski, que seria dogmaticamente antissoviético. O telegrama de Dobrynin também afirmava que Kissinger pedira a Dobrynin desejar ao presidente Brezhnev seus melhores votos. O documento era potencialmente danoso a Kissinger, mas grande parte dos agentes da CIA envolvidos duvidaram da sua autenticidade e o descartaram como desinformação. Kissinger confirmou que tiveram um café da manhã com Dobrynin em abril de 1977, mas que as alegações eram totalmente falsas. Dobrynin marcou o encontro, mas Kissinger não ofereceu
nem consolo, nem conselho sobre as propostas da nova SALT. O caso Filatov-Kissinger, publicado na Newsweek em 21 de julho de 1980, abriu portas das fábricas de rumores de Washington e atraiu os grandes interesses de outros jornalistas que descobriram informações adicionais concernentes a outros episódios bizarros. Após um julgamento militar fechado, a corte soviética sentenciou Anatoly Filatov à morte em 14 de julho de 1978, sob a acusação de espionar para uma potência estrangeira não nomeada. Mas a sentença jamais foi executada. O advogado de Filatov, Leonid M. Popov, contou a Craig Whitney, correspondente do New York Times em Moscou, que a sentença fora comutada a 15 anos de prisão. Perturbados pelos rumores e especulações contínuos, os senadores Daniel P. Moynihan e Malcolm Wallop, membros do Comitê de Inteligência do Senado, requisitaram uma investigação do caso no começo de setembro de 1980. Sua carta ao diretor do comitê incluiu estas observações. Ao longo do último ano, vimos a imprensa diária Newsweek e o mesmo London Daily Telegraph discutindo detalhes de que parece ser uma grande falha de inteligência sofrida pelos Estados Unidos. A perda de uma fonte humana importante na União Soviética. De acordo com esses artigos, surgiu até mesmo a suspeita de que um erro cometido por um oficial veterano do governo pode ter contribuído para esse problema. Não é sustentável que haja esse tipo de suspeita, é claro. É intolerável que tais questões sejam debatidas na imprensa por séries de eventos, séries de vazamentos e contravazamentos. Portanto, pedimos que convoque uma série de audiências fechadas para explorar o que aconteceu com a nossa equipe de inteligência na União Soviética nestes últimos anos. Rumores que circularam entre os burocratas, diplomatas e jornalistas de Washington sugeriram que a identificação de Filatov como agente da CIA foi causada por um vazamento. David L. Aaron, assistente adjunto de assuntos de segurança nacional do presidente Carter, supostamente expôs Filatov ao inadvertidamente mencionar suas atividades para um diplomata romeno numa festa em Washington. Em 5 de dezembro de 1980, o Comitê de Inteligência do Senado anunciou que não havia encontrado nenhuma evidência crível que corroborasse com tais afirmações. Dias depois, tanto o FBI como a CIA chegaram às mesmas conclusões. Por que os soviéticos tentaram manchar a imagem pública do Dr. Kissinger, mesmo após a saída sua de Washington? E o que eles conseguiram? Para os propagandistas soviéticos, o nome Kissinger é uma commodity valiosa. É bem conhecido em todo o mundo e, sendo assim, é muito útil como veículo de propaganda. Ao espalhar desinformações sobre a lealdade de Kissinger e manchar sua reputação, a KGB ataca todo o sistema político americano. Não se pode medir estatisticamente os resultados, é claro. Mas a KGB avalia esses jogos de enganação em termos políticos mais amplos. Para um analista político ou um jornalista americano, o episódio pode parecer um desperdício de esforço, com um impacto incerto e desprezível. Porém, aos olhos dos estrangeiros soviéticos, o jogo de Kissinger pode ter contribuído para riscos anti-americana. Porém, aos olhos dos estrangeiros soviéticos, o jogo de Kissinger pode ter contribuído para a psicose anti-americana ao redor do mundo. E ninguém pode dizer que eles estejam totalmente errados. Desinformação propagandística. A propaganda soviética oficial direcionada a países em desenvolvimento tende a apresentar a União Soviética como campeão invicto da paz e do desarmamento e ataca sistematicamente o Ocidente, os Estados Unidos em particular, como imperialistas antipáticos por natureza às necessidades e ambições do terceiro mundo.
A propaganda soviética divulgada por canais oficiais para o Ocidente é mais sutil e mais sofisticada no sentido em que evita distorções grosseiras da verdade e procura influenciar as audiências ocidentais com mensagens ilustrando o bem-estar econômico e a natureza pacífica dos cidadãos do bloco soviético. O principal objetivo da propaganda oficial do bloco soviético no exterior é a promoção de imagens amigáveis e positivas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A desinformação propagandística desenvolvida pela KGB procura desmoralizar e erodir internamente o poder nos países-alvo. Mas a fonte e os objetivos promovidos se mantêm ocultos ao público. Mensagens de desinformações frequentemente contêm largos trechos de informações corretas e, a fim de inspirar confiança, podem até mesmo criticar a liderança do país do qual a desinformação se origina. Todo o esforço é investido para apresentar a mensagem de tal maneira que dissuada os líderes de um país-alvo de análises críticas dos segmentos enganadores. O propósito maior não é apenas enganar, mas causar dano ao alvo. A vítima da desinformação deve ser levada a agredir-se a si mesma, direto ou indiretamente, agindo contra os seus próprios interesses com base em informações espúrias, ou permanecendo passiva quando a situação exige ação. A desinformação propagandística assume muitas formas: rumores, documentos falsos vazados, campanhas organizadas na imprensa mundial com a ajuda de agentes de influência, livros e campanhas de rádio e televisão. Qualquer meio de comunicação pode ser usado para disseminar a mensagem, mas já que o objetivo da mensagem é disparar uma reação em cadeia na mídia de massa, é importante, muito importante, escolher o melhor meio para divulgar a história. Ao fazer essa escolha, os agentes do bloco soviético têm preferido sempre jornais ou revistas, em detrimento à mídia radiofônica ou televisiva, porque a desinformação publicada em mídia impressa tem um toque de permanência e história. Mais importante, o impresso é mais fácil de operar e manejar. A mídia radiofônica e televisiva geralmente cobre de 8 a 12 grandes matérias, numa única transmissão, e dessa forma não dá ao perpetrador a atenção e a apropriadas oportunidades para inocular a mensagem. A KGB estima o sucesso da desinformação propagandística de duas maneiras. Primeiro, ela se interessa na atenção dispensada à mensagem fora do bloco soviético. O volume de discussão pública gerado pela mensagem e o tom político prevalecente no debate. Segundo, ela determina se a mensagem força o país-alvo a implementar alguma mudança política que possa beneficiar direta ou indiretamente a União Soviética. O que faz a mensagem de desinformação crível e aceitável, mesmo se a fonte for anônima ou pouco confiável? Muita desinformação serve claramente às necessidades do receptor, jogando com seus preconceitos e vieses. Em países em desenvolvimento, por exemplo, a desinformação se foca em estereótipos e preconceitos existentes contra os países ocidentais, sua cultura e sua ordem social. Até mesmo uma forja mal feita de um documento governamental americano é prontamente aceita e usada como um símbolo visual do mal americano, porque ela dá à audiência justificativa e consolo psicológico. Extremistas em ambos os polos do espectro político, esquerda ou direita, são, em geral, os alvos mais fáceis da desinformação. Sem uma medida saudável de tolerância e ceticismo, eles tendem a aceitar até mesmo acusações bizarras e rumores de conspiração, vindos de fontes inconsistentes, se as mensagens estiverem em sintonia com os seus vieses políticos. A ONU é uma organização internacional que merece atenção especial pelo papel que desempenha em campanhas de propaganda abertas e clandestinas conduzidas pelos soviéticos. Como uma organização que auxilia na formação da opinião pública mundial,
e que desempenha um papel pacificador vital. A ONU é um importante campo de batalha para a União Soviética e os Estados Unidos. Entre os 32 mil membros da comunidade diplomática da ONU em Nova York, há amplos contingentes de agentes de inteligência da União Soviética, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha Ocidental, de Israel e da República Popular da China. Mas a União Soviética mantém a organização de inteligência mais impressionante, consistindo na maior concentração de espiões soviéticos do mundo ocidental. Um agente de inteligência americano estima que a rede soviética totalize cerca de 1.000 pessoas, entre agentes da KGB e da GRU, além de colaboradores ideológicos, dentre os oficiais soviéticos empregados pelo Secretariado-Geral da ONU. A espionagem em Nova York é tão disseminada que alguns diplomatas chamam a ONU de Bolsa de Valores das Operações de Inteligência Global. A espionagem e a contra-espionagem eletrônicas não são somente óbvias, são toleradas. Grande parte dos delegados que atuam na ONU rejeitam proteção contra a espionagem, porque isso daria a impressão de vigilância policial. Habilidosas campanhas de diplomacia, de propaganda e de desinformações soviéticas mudaram amplamente a direção política dos reclames do terceiro mundo. O tradicional caráter norte versus sul das discussões na ONU, países envolvidos contra países menos desenvolvidos, tem sido direcionado pelos soviéticos em conflito leste versus oeste. Na Assembleia Geral de 1982, as nações do terceiro mundo votaram com a União Soviética em 83,4% das vezes, e o mesmo grupo votou um total de 20,4% com os Estados Unidos. A maior parte da desinformação propagandística emprega a técnica simples: falsifica um documento escandalosamente comprometedor e depois o entrega anonimamente para a mídia de massa. Na terça-feira, 16 de setembro de 1980, várias estações de rádio voltadas ao público negro, sucursais jornalísticas de Washington e Nova York e representantes diplomáticos da África Negra das Nações Unidas receberam cópias de um documento de consequências políticas potencialmente explosivas. No dia seguinte, um grupo de pastores negros convocou uma coletiva de imprensa na sede geral da ONU em Nova York para expor a política externa racista dos Estados Unidos para com a África. Os pastores exigiam uma série de ações administrativas, entre elas a exoneração imediata do Conselheiro de Segurança Nacional, do presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, e o chefe do Conselho Nacional, o reverendo William A. Jones, líder da Convenção Batista Nacional e convocante da Conferência Nacional dos Pastores Negros, apresentou a evidência. A cópia do que parecia ser um memorando presidencial de 13 páginas, com o carimbo secreto em cada página e assinado por Brzezinski. Perguntado como conseguir o documento, Jones afirmou que recebera a cópia de uma fonte confiável e que as implicações seriam um tópico prioritário para a Conferência Nacional dos Pastores Negros, naquele ano em Chicago. As revelações comprometedoras foram discutidas naquele mesmo dia em várias estações de rádio de Nova York e de Washington. A Casa Branca se alarmou quando muitos jornalistas ligaram para o secretário de imprensa Jody Powell para verificar a autenticidade do documento. Em 17 de setembro de 1980, numa coletiva de imprensa montada às pressas, Powell distribuiu aos repórteres uma cópia do documento para colocar um ponto final na história. Porque, como ele disse, este documento de fato é uma fraude feita com alguma habilidade e distribuída de forma calculada. Intitulada Presidential Review Memorandum NSC 46. O longo documento era alegadamente um estudo das relações entre o movimento negro dos Estados Unidos e a África Negra, e foi encomendado por Brzezinski
em 17 de março de 1978. Seus destinatários eram o secretário de Estado, o secretário de Defesa e o diretor da CIA. Com efeito, para a administração de Carter, o conteúdo era mesmo constrangedor, já que recomendava apoio americano à África do Sul e a vigilância sobre os líderes negros americanos. Ele também recomendava a ação contra as atividades coordenadas do movimento nacionalista negro na África e o movimento negro nos Estados Unidos. E sugeria que as agências de inteligências americanas monitorassem e coletassem informações sensíveis sobre representantes negros nas Nações Unidas que se opusessem à política dos Estados Unidos com a África do Sul. O documento ainda propunha um programa especial destinado a perpetuar divisões no movimento negro, neutralizar grupos de orientação de extrema esquerda e estimular divisões e hostilidades entre organizações negras. O perpetrador obviamente quis virar os negros americanos contra o seu governo, manchar a imagem pública de Zbigniew Brzezinski e deixar a comunidade diplomática negra na ONU contra os Estados Unidos. Em resposta a pedidos protocolados com base na Lei de Liberdade de Informação, 12 relatórios relacionados à segurança nacional foram desclassificados durante o governo Carter. Ao menos um deles caiu nas mãos do falsificador, que o utilizou como modelo para forjar o pseudo-relatório NSC-46. Funcionários da Casa Branca, familiarizados com o formato dos memorandos presidenciais do tipo NSC, observaram que o documento fazia uso de jargões governamentais adotados na era Nixon, mas abandonados pelo governo Carter. Ao invés de fazer referência ao Comitê de Revisão de Políticas, um termo usado pela administração Carter, o relatório falava de um grupo interdepartamental do Comitê de Segurança Nacional sobre a África, o jargão do tempo de Richard Nixon. O verdadeiro NSC-46 era um relatório datado de 4 de maio de 1979 e discutia as políticas dos Estados Unidos para com o país da América Central. Quando perguntado sobre o possível perpetrador dessa desinformação, George Powell afirmou que não estava claro se a falsificação era obra de uma potência hostil ou de oponentes políticos domésticos do presidente Carter. A fraude no relatório NSC-46 tinha todas as marcas das falsificações feitas pelos blocos soviéticos. Mas nenhum grande jornal que cobriu o incidente o relatou a grande investigação feita pela CIA contra as fraudes dos documentos públicos, cujo relatório final foi distribuído à imprensa em fevereiro de 1980. Apesar dos esclarecimentos feitos pela Casa Branca, o documento deixou um resíduo de desconfiança entre diplomatas negros a serviço nos Estados Unidos e entre líderes negros americanos. Randall Robertson, diretor da Trans-Africa, um grupo de pressão por políticas mais agressivas contra a África do Sul, disse: "É certamente possível que a administração seja responsável pelo documento." A possibilidade de que o documento fosse o produto da usina de desinformação soviética foi brevemente considerada, mas, na opinião da maioria dos funcionários do governo entrevistados àquela altura, a forja fora produzida por um grupo doméstico, ou à esquerda ou à direita. A farsa do NSC-46 exemplifica mais ou menos o problema da identificação das falsificações soviéticas, proliferantes e da exposição do verdadeiro rosto por trás dessa ameaça internacional. Por causa de seu forte viés político, a mídia esquerdista americana tende a aceitar falsificações, sem dar muita atenção para os procedimentos elementares de verificação. E tais proeminentes jornais do centro como o New York Times e o Los Angeles Times geralmente reportam incidentes desta maneira, de maneira séria e impessoal, mas na ausência de provas verificáveis de envolvimento soviético, ficam cautelosos. Talvez os grandes custos e o tempo não justificassem suas próprias investigações jornalísticas aprofundadas. Por outro lado,
Publicações e críticos de mídia ultraconservadores dispensam muito tempo e energia ao perigo de uma infiltração comunista, mas seus resultados são também controversos. Consideráveis volumes de suspeitas e acusações sem fundamentos lançam dúvidas até mesmo às suas respeitáveis relações do mal soviético. Enquanto isso, os soviéticos continuam seus jogos de desinformação. Rumores. Outra técnica de desinformação amplamente utilizada é o rumor, empregado particularmente contra os exilados políticos, refugiados e desertores de países comunistas. Jerzy Kosinski, ou Jerzy Kosinski, refugiado na Polônia e escritor de renome nos Estados Unidos, tem sido alvo do vilipêndio comunista há anos. A campanha pareceu chegar ao seu pico em 22 de junho de 1982, quando o Village Voice de Nova York publicou um longo artigo acusando Rosinski de 2 pecados imperdoáveis: plágio e colaboração com a CIA. O artigo afirmava não apenas que a novela de Kosinski, O Pássaro Pintado, fora escrita em polonês e depois traduzida para o inglês sem creditar o tradutor, como dizia também que o autor teria inventado fatos da sua biografia. Abre aspas. Ao que parece, Kosinski tem o hábito de dizer qualquer coisa que ele considere que seus leitores acharão interessante, ou cativante, ou lisonjeiro. O resultado é que não se pode se fiar em quase nada do que ele diz. Deve-se checar tudo. Fecha aspas. O artigo também dizia que a CIA aparentemente desempenhou um papel clandestino na publicação dos seus 2 primeiros livros. O artigo inaugurou uma discussão com fortes teores políticos em várias publicações proeminentes, como o New York Times, Newsweek, o Boston Globe, entre outros. Kosinski, um refugiado que se transformou num escritor de sucesso e numa celebridade, é um alvo importante não só porque ele serve como um exemplo e uma inspiração para muitos jovens poloneses, mas também porque ele fizera fortes acusações políticas contra o regime polonês corrente. Por exemplo, numa palestra no Voice of America, em março de 1982, ele pediu que os países ocidentais negassem empréstimos financeiros e apoio econômico para o regime militar polonês. E em inúmeras ocasiões ele fez campanha pela libertação de prisioneiros políticos da Polônia. O estilo de vida excêntrico de Kosinski, seu passado incomum e a vida privada exótica oferecem à inteligência polaca inúmeras oportunidades para calúnia, é claro. A figura-chave e fonte da maioria da desinformação anti-Kosinski foi Wiesław Gornik, um correspondente da agência de imprensa polonesa PAP nas Nações Unidas durante a década de 1960, e um oficial de alta patente do regime militar, o general Wojciech Jaruzelski, no início dos anos 1980. Durante sua estadia nos Estados Unidos, Gornik sistematicamente espalhou rumores contra Kosinski no círculo de amigos e contatos do autor. Ele foi também autor de diversos artigos publicados em jornais e revistas poloneses, repetindo as acusações. Em 1969, por exemplo, ele se referiu a Kosinski como o bardo de programa, inteligência vulgar e típico gigolô. Qualquer criança imigrada para cá sabe que não é o Sr. Kosinski quem escreve tão bem em inglês, mas um homem chamado Peter Skinner, um autêntico inglês educado em Oxford, que foi contratado como ghostwriter. Jerzy Kosinski é a maior fraude literária dos últimos anos. Seguiram-se
séries de outros ataques na imprensa polonesa e em 1973 o periódico literário Twórczość, Criatividade, afirmou que Kozinski plagiara a novela A Extraordinária Carreira de Nicodemo Disma. A campanha polonesa contra Kozinski não é um caso isolado. A campanha, os serviços de inteligência soviético, alemão, oriental e húngaro usam técnicas parecidas contra refugiados políticos importantes. Por exemplo, o Departamento de Desinformação tchecoslovaco espalhou rumores nos anos 1960 entre dissidentes políticos domésticos e refugiados tchecoslovacos no estrangeiro, de que Pavel Tigrid, um escritor importante e editor do periódico literário Svědectví, Testemunho, em Paris, seria na realidade um agente comunista que apenas fingia se opor ao regime corrente. A operação foi concebida para minar a influência de Tigrid entre os intelectuais tchecos e eslovacos, e ela pareceu funcionar até a Primavera Política de 1968, quando foi exposta na imprensa. Agentes de influência. Quando Sergei Kauzov, um ex-oficial soviético de terceiro escalão, se casou em Moscou no mês de agosto de 1978 com Kristina Onassis, herdeira de magnatas gregos do ramo da marinha mercante, a imprensa mundial começou a especular sobre as bases desse casamento, que seria a extraordinária masculinidade de Kauzov, ou a conversão de Onassis ao marxismo-leninismo. Mas a questão mais significativa era como as autoridades soviéticas, a KGB, permitiram que um fiel cidadão soviético se casasse como uma aristocrata capitalista. Quando o casamento terminou em divórcio em maio de 1980 por razões de diferenças irreconciliáveis, a KGB se decepcionou, porque o romance de Kauzov com Onassis poderia ter sido uma oportunidade de usá-lo como um agente de sua influência. Faturar um controle ao menos parcial sobre os impérios petrolíferos dos Onassis seria um grande feito para a estratégia soviética. De acordo com a doutrina da inteligência soviética, um agente de influência é um indivíduo que ocupa uma posição importante na hierarquia governamental, econômica, jornalística, científica ou social do país-alvo, e de um jeito ou de outro é capaz de influenciar o processo de tomada de decisão ou da opinião pública. Candidatos a esse papel exigente não estão necessariamente em total acordo com as percepções políticas da União Soviética. Por exemplo, estudantes estrangeiros matriculados em universidade do leste europeu são agentes de influência em potencial recrutados durante suas estadias em Moscou ou em Berlim Oriental, em razão de suas futuras carreiras profissionais. Essa abordagem a longo prazo já se provou muito eficaz em países do terceiro mundo, onde uma educação universitária é um recurso extraordinário. Através de fontes explícitas ou clandestinas, a KGB acumula um grande volume de informações sobre as vulnerabilidades, ambições, preconceitos e irregularidades sexuais de potenciais candidatos. Equipados com esse perfil íntimo, agentes do bloco soviético decidem se manipularão o indivíduo mediante chantagens, jogarão com seus ideais ou explorarão um desejo de vingança. Em geral, o esforço vale a pena. Por exemplo, em 1954, a primeira diretoria do Ministério do Interior tchecoslovaco, Inteligência Estrangeira, chantageou um dos principais agentes da contra-inteligência austríaca. Durante mais de uma década, esse agente, esperando na rede sob codinome número 7, manipulou com sucesso a segurança austríaca e, graças aos seus relatórios, os agentes do bloco soviético na Áustria estiveram relativamente seguros. Mais importante, ele conduziu a contra-inteligência austríaca em ações que não lograram nada além de desperdiçar tempo e dinheiro.
Agentes de influência que colaboram com os soviéticos com base na simpatia política ou ideológica mútua são tratados com maior cuidado e sensibilidade. Ao invés de receberem pagamentos pecuniários regulares, alguns agentes de influência são premiados com honrarias, medalhas, títulos honorários e patentes. A história de Günther Guillaume, um ex-oficial do governo da Alemanha Ocidental, que trabalhou para o chanceler Willy Brandt, é um exemplo de um agente de influência par excellence. Guillaume foi um agente da inteligência da Alemanha Oriental que chegou à Alemanha Ocidental como refugiado político com sua esposa, também espiã, tendo forjado uma suposta fuga da República Democrática Alemã. Durante algum tempo, ele esteve responsável por um círculo de espionagem em Frankfurt, enquanto galgava rapidamente os degraus do Partido Social Democrata. Ao se tornar assessor pessoal do chanceler Willy Brandt, sua primeira responsabilidade era atuar como agente de influência. Ele tinha, a um só tempo, acesso a informações altamente sensíveis e a oportunidade de manipular as decisões do chanceler em várias matérias importantes. Guillaume e Crystal, sua esposa, foram finalmente presos em 1974 e sentenciados a 13 e 8 anos de prisão, respectivamente. Mas o caso Guillaume teve um grande impacto na vida política alemã ocidental, mesmo após sua prisão. Ele provocou a renúncia de William Brandt e encerrou abruptamente sua Ostpolitik de relações mais amigáveis com a União Soviética. A Alemanha Oriental e outros países do Pacto da Varsóvia. Em 1981, o casal foi transferido para a Alemanha Oriental, numa troca por um grupo de espiões ocidentais presos naquele país. Agentes do governo em Bonn, incluindo Günther Nollau, diretor da BFV, o equivalente alemão ocidental do FBI, concordaram que outros espiões do calibre de Guillaume estiveram provavelmente em operação na alta cúpula do governo. Pouco depois emergiram especulações na imprensa de que o agente alemão oriental melhor posicionado em Bonn não era Guillaume, mas o próprio Günther Nollau. Nollau também fugira da Alemanha Oriental como refugiado em 1950, embora essas alegações fossem provavelmente desinformação da KGB, destinada a desprestigiar o principal caçador de espiões do governo alemão ocidental. Os socialdemocratas cometeram um grande erro ao designar um refugiado de um país comunista para ocupar essa posição governamental altamente sensível. Alguns indivíduos em Washington financiam controversas campanhas públicas, compram influência na mídia de massa e organizam festas para congressistas, senadores, membros do governo e jornalistas dentro dos limites da lei. A prática do lobby, chamado às vezes de quinto poder, pela influência sua sobre o governo americano, é corrente entre as 10 mais poderosas instituições americanas. O termo é utilizado para qualquer tentativa, empreendida por um grupo de interesses privados, um governo estrangeiro ou uma empresa, de influenciar as decisões e as ações do legislativo executivo e mesmo do judiciário americanos. Em abril de 1977, havia 633 agentes de interesses estrangeiros registrados nos Estados Unidos. Advogados que já haviam atuado em cargos importantes no governo, ex-congressistas, senadores, gerentes de campanha e peritos de mídia. O maior grupo de lobistas registrados de interesses estrangeiros representa os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. E Japão, Canadá, França e Alemanha Ocidental. Sob os parâmetros da Lei de Registros de Agentes Estrangeiros, um indivíduo representando interesses estrangeiros deve estar publicamente registrado.
A lei prevê punições criminais por falha no registro. Mas o governo americano, sob a batuta dos últimos presidentes, tem procurado processar indivíduos apenas na esfera civil. O último processo penal sob essa lei ocorreu em 1963. O General Accounting Office, órgão do controle financeiro do governo americano, admite que muitos lobistas violam a lei de registro de agentes estrangeiros por não informar o Departamento de Justiça das suas atividades em nome de governos estrangeiros. Uma pesquisa feita em 1980 entre 1963 agentes estrangeiros descobriu que somente 30% deles estavam adequadamente relatando suas atividades para o Departamento de Justiça. Os líderes soviéticos não têm em alta estima o sistema de lobby americano. E a KGB não instrui seus lobistas a se registrarem. Na verdade, a KGB os considera agentes de influência e mantém contato secreto com eles. Em 20 de março de 1975, o New York Times publicou um artigo sobre as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha Ocidental, assinado por Jonathan Story, do Instituto Europeu de Administração de Empresas, em Fontainebleau, França, e James F. Sattler, que se apresentou como consultor de relações exteriores e autor especializado em relações entre Europa e Estados Unidos. O artigo sustentava que, por trás da aparente harmonia entre Estados Unidos e Alemanha Ocidental, havia centenas de problemas econômicos, atritos e conflitos de interesse. Segue o artigo. Os Estados Unidos têm cada vez mais interesse econômico e cada vez menos interesse político na Alemanha Ocidental. Os Estados Unidos querem que a Alemanha se torne o credor oficial da Europa, mas a Alemanha se recusa em ser europagador. Apesar de os autores descreverem a relação entre a Alemanha Ocidental e os americanos como uma bomba relógio, o artigo fora redigido num tom frio, acadêmico, e atraiu apenas uma atenção mínima. O autor James Frederick Sattler trabalhara desde 1972 para o Conselho Atlântico dos Estados Unidos, uma ONG fundada em 1961 para promover maior entendimento entre os países membros da OTAN e o Japão. Ele concluiu um importante projeto tratando do comércio entre Oriente e Ocidente, para satisfação do diretor-geral do Conselho. Quando ele tentou um emprego como consultor no subcomitê do Comitê de Relações Internacional do Congresso dos Estados Unidos, tudo indicava que seria contratado, mas ele foi rejeitado. O FBI informou o congressista Paul Findlay, que recomendara Sattler ao emprego, de que as conexões de Sattler com a Europa Oriental eram altamente suspeitas. Em resumo, ele era um agente da Stasi. Quando soube da investigação do FBI, Sattler resolveu sair da informalidade e em 23 de março de 1976 preencheu um registro de lobista no Departamento de Justiça, esperando com isso evitar consequências. Mas ele desapareceu pouco depois. Perguntado se tinha conhecimento a respeito de táticas de espionagem, contra-espionagem e sabotagem por parte de governo estrangeiro ou partido político estrangeiro, ele respondeu positivamente e descreveu seu recrutamento em 1976 por um agente da Stasi chamado Rolf. Ele também afirmou nos anos seguintes que passara para Berlim Oriental informações e documentos recebidos da OTAN e de indivíduos e agências governamentais da República Federal Alemã, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França. Ele fotografou uma porção dessas informações com uma câmera de microdisco e colocava os microdiscos em pacotes que eram despachados para a Alemanha Ocidental e de lá para Berlim Oriental. De acordo com seu próprio testemunho, por vezes ele fotografava documentos
com uma câmera Minox e entregava a ele mesmo os filmes, ou através de um agente. Além de uma condecoração honorífica entregue a ele pelo Ministério da Segurança Estatal da República Democrática Alemã, Sattler recebeu aproximadamente $15.000 pelos seus serviços. A lei de espionagem americana se aplica precisamente a informações relacionadas à segurança nacional, que no caso passadas a um país estrangeiro, poderia ser prejudicial para os Estados Unidos ou benéficas ao país estrangeiro. Sattler desapareceu, mas o Departamento de Justiça americana não tinha intenções de processá-lo de qualquer maneira. Um porta-voz do departamento afirmou que havia uma falta de testemunhas essenciais. Em maio de 1982, Sattler ainda permanecia desaparecido. Continua no próximo capítulo.